Olá, meus irmãos. Eu estou aqui para mais uma vez contar um sonho que eu tive, que eu acho que diz respeito a preparar-nos para encontrar com Deus. Eu sonhei que eu estava em uma casa e essa casa tinha uma escada. E essa escada era alta e você podia subir para ir nos cômodos acima, mas ela era cansativa. Então estava eu, mais dois pastores, que eu não lembro quem são, eu não os conheço, e mais uma moça. E aí eu olhei abaixo e eu vi que tinha uns colchões, 3 colchões no chão. E aí eu falei, estou cansada, preciso me deitar. Eu desci, em vez de subir, eu desci e deitei ali naqueles colchões. E logo vieram atrás de mim os outros que estavam ali. E então deitamos todos nesses colchões. Eu, mais essa outra mulher, e mais um pastor do lado dela e um outro do lado do meu lado, que é uma pessoa que eu não acho que não é pastor, mas esse outro que estava do meu lado eu conheço, mas ele não era pastor. Ele estava ali e eu deitada ali, eu falei, eu vou deitar aqui e vou me cobrir. Peguei um cobertor, joguei em cima de mim. E ela deitou do meu lado e ficamos ali conversando quando de repente a porta se abre. No que a porta se abre, vem, eu escutei alguém dizer, é o marido dela. Ele não aceita a separação. Ele está vindo para buscar ela. E aí nisso entrou aquele homem enorme, aquele homem muito grande, e todos nós ficamos temerosos e com medo. Mas aí eu escutava um falar assim, ele veio para buscar ela, ele está furioso, ele vai matar ela. E ele tinha algo nas mãos. E nesse meio tempo, antes dele entrar, era como se fizesse uma pausa. E a pessoa que estava do meu lado, que era o que parecia ser um pastor, ele colocava a perna por cima de mim. Eu me sentia estranha, eu me sentia mal quando ele fazia isso, então eu me cobria a minha cabeça. E aí, quando esse homem entrou, isso que ele fez isso foi antes do homem entrar. E quando esse homem entrava, aí ela saía correndo. Eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui, ele não pode me achar, ele não pode me ver. E ela saía correndo, e nisso os dois homens levantavam-se e iam junto com ela, como se fosse proteger ela do marido. Então sumiam porta fora e eu ficava ali só observando. Eu falei assim, nossa, agora se esse homem estiver muito bravo, ele vai me matar também. Só que quando ele parava na minha frente, ele perguntava, você viu a minha esposa? Aí eu falei, ela saiu por ali. Só que a hora que eu olhei nos olhos daquele homem, ele não estava furioso. Ele estava com um olhar de amor. Ele estava com um olhar apaixonado. E quando eu olhei, quando eu olhei, eu falei, ele não quer o mal dela, ele só quer estar com ela. E aí, quando eu olhei na mão, que todo mundo achava que era uma arma, eu vi um Novo Testamento. Daqueles Novo Testamento pequenininho, cinza. E era bem visível quando eu olhei. E ele saiu atrás deles pela porta. E nisso eu saí para fora para ver se eu via eles. Só que quando eu saí da porta para fora, eu me vi com umas joias. Eu estava segurando algo que tinha umas joias na mão. E eu saía procurando eles para mostrar aquilo, aquelas joias. Só que quando eu olho, uma das joias estava ou quebrada ou aberta. E a outra estava fechadinha no lugar onde era como se fosse um rolo, e essas joias estavam no rolo. Então, e eu carregava aquelas joias. Então, irmãos,
nesse momento em que eu estava andando na rua, que pareciam umas lojas, eu andava de um lado para o outro procurando eles para mostrar aquelas joias. Eu me acordei e eu fiquei com esse sonho na minha mente e esse sonho está me incomodando. E de repente eu pedi para que Deus me desse, para que Jesus me desse uma palavra a respeito desse sonho, que eu pudesse entender o significado deste sonho. E aí, quando eu abri a Bíblia, caiu em Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, meus irmãos, nesse exato momento, veio no meu coração que aquela casa, aquela grande construção, cheia de escadas, era um templo, era uma igreja. Era uma igreja. Os pastores ali deitados representavam os líderes das igrejas. Aonde a igreja, pessoas dormem, ao invés de procurar subir, elas estão deitadas, dormindo, vivendo nas suas próprias concupiscências. E ali, eu estava ali, eu representava uma igreja que estava esperando a volta do Senhor, mas que estava dormindo também. Uma igreja que estava deitada, com medo, estava prostrada, cansada. E aquela outra moça também representava uma igreja, a igreja apóstata, a igreja que está apostatando da fé, que está em adultério com a palavra de Deus. Ela não dá ouvidos ao esposo, ela não quer saber do noivo, ela não quer o noivo, ela não quer o marido, ela não quer Jesus. E os pastores que estavam do meu lado estavam em prostituição, estavam contaminados e contaminando a igreja. E o esposo daquela mulher representa Jesus. Jesus que está voltando para buscar a sua igreja, mas a sua igreja está tão corrompida, ela dorme, tanto a prudente como a louca, as duas dormem. Então vamos acordar, o noivo está vindo e ele traz na sua mão o Novo Testamento, que significa a igreja está deixando a mensagem da cruz, ela está deixando a morte de Jesus desaparecer. Eles não estão pregando a salvação, não estão pregando a morte de Cristo na cruz, a libertação dos nossos pecados. Eles esqueceram que Jesus morreu na cruz e estão pregando o eu, prosperidade e tudo mais. Meus irmãos, vamos estar alertas, Jesus está voltando e as nossas joias que estavam aquelas joias que estavam nas minhas mãos representam as nossas coroas. Existe a coroa que está inteira, está preparada para a cabeça da igreja, mas existe a coroa que ainda está quebrada. Então vamos nos consertar. É uma chamada para nós nos consertarmos, nós nos arrependermos e colocar as nossas vidas na presença do Senhor, porque Ele cedo está vindo, Ele está chegando e nós estamos dormindo. Então vamos acordar, que o Senhor Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração e te convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque eu não posso te convencer, mas o Espírito Santo de Deus é o único que pode. E eu deixo esse sonho
Em nome de Jesus. Amém.